Ibope, o Cine Oscar. Tá? Vamos fazer mais um Cine Oscar, tá? Dessa vez com um pouco a menos filmes, mas a filmes tão bons ou mais do que aqueles que a gente conversou no primeiro Cine Oscar. Não perca porque você está aqui. Então já clique no me ajuda. Clique no joinha, ative o sininho, inscreva-se no canal e vamos ao cinema. Pega a pipoca, Enzo, roda a vinheta. Cinema. Tem coisa velha, mas tem coisa boa. Vamos lá. Outro dia eu tava conversando com o Enzo sobre filmes de terror e ele passa. Ele sempre passa. E eu já comentei aqui que eu não passo, mas às vezes eu fico lá com medo rezando depois que o filme termina. Eu sempre tenho medo do que vem aquela cena clássica. Ou a manta vai embora ou alguém vem de trás, né? De trás da cama. Mas esse filme não é exatamente de terror. Oscar de 1992. Houve uma sequência de mais 3 filmes, mas o primeiro é imbatível. O Silêncio dos Inocentes. Hannibal Lecter. Preso, um psiquiatra excelente, canibal e assassino. Vai ser interrogado por um agente da FBI, ele interpretado pelo Anthony Hopkins, ela interpretada pela Jodie Foster. Ele vai ser interrogado por quê? Porque há um outro assassino em série, solto pelas ruas, e ela precisa de ajuda, eles não conseguem pegar esse assassino. E naquele momento específico, o cara está com a filha de um senador. A história do assassino também é uma história que, imagina, foi em 1992, é o ano do filme. Hoje a gente ainda vê muitos preconceitos, naquele momento a coisa ainda era maior. A história que a gente entende é que o rapaz, ele era um rapaz que gostaria de se tornar trans, né? Gostaria de mudar o gênero. Não há esse vocabulário no filme ainda, tá? Não era como naquela época. E como isso não lhe foi permitido por médico algum, ele começou a matar mulheres para pegar a pele dessas mulheres. Então ele escolhe as mulheres, na verdade, o único padrão, né, que ele tem para escolher as mulheres que ele vai matar é que haja semelhança na cor. Então ele escolhe mulheres sempre clarinhas, não importa se elas sejam mais gordinhas, mais altas, mais baixas, mas com a pele clara. E aí você vê o jeito que ele passa a mão na pele, é exatamente como se estivesse passando a mão num tecido, numa loja de tecidos, ou num vestido, ou numa roupa, numa loja de roupas. Então ele vai costurando isso, aparece o cara costurando. É muito, muito aflitivo. E o FBI não consegue fazer nada, ninguém consegue encontrar o cara. Quem vai ajudar nessa procura é o Lecter. Só que coisas acontecerão, né? Porque ele não ataca essa moça, essa agente, mas quando ele ataca outras pessoas, ele estraçalha as pessoas. Agora, não pensa que ele estraçalha como um animal que, por exemplo, um urso que pega um animal menor e estraçalha. Não, ele faz obras de arte naquilo que ele estraçalha. Há uma cena, eu acho que é no segundo, já é a que faz a personagem, né? Esse filme é uma adaptação de livro, então vai ser uma retomada da obra. No segundo, tem uma cena, é o Ray Liotta, que é o cara da polícia. O Hannibal Lecter vai cortar o crânio, então imagina, cortar o crânio. Aí a gente chega,
ele está na casa do policial, esperando a gente chegar. A gente chega, ele estava foragido e tal. E o policial só está um pouco lerdo. É a sensação que a gente tem, ele só tá lerdo, tá estranho assim. Né? Mas tá sentado à mesa e ela chega e se senta. Aí no meio da conversa, naturalmente, como você faz aí na sua casa todos os dias, ele tira, o doidão, tira a tampa da cabeça do policial e tira um pedaço do cérebro. Eu me lembro que a época eu fui pesquisar, porque o cara não demonstra nenhuma dor. Ele só tá lerdão, assim, zonzo, sabe? Com um olhar meio estranho, meio desarticulado. Mas na hora que o cara vai lá e tira um pedaço e come um pedaço do cérebro do rapaz, meu, você fica imaginando como é isso? Como que a parte que mais deve, né? Não sei nada disso, tô chutando. Deve ter mais nervos do corpo, fica insensível. Então não sei se ele aplicou uma droga, não lembro. Realmente eu assisti esse outro filme, não assisti de novo, assisti há muito tempo. Mas as cenas são muito, muito, muito impressionantes. Então, você pode até achar esse filme com a classificação de terror. Eu não vejo esse filme como de terror, mas eu vejo como um baita de um suspense que é incrível. O filme é maravilhoso, mas o Enzo não tem coragem de assistir comigo. Ele passa. Daqui a pouco ele vai virar gente grande. Tá vendo? Como é que eu vou dar cerveja pra uma criança dessa? Daqui a pouco ele vai virar gente grande e vai querer assistir. Bem, o próximo. Estamos em 2001. Uma Mente Brilhante. Gente, muitas vezes professores de matemática levam esse filme pra assistir com os alunos na escola. Uma Mente Brilhante é uma história... Eu li que houve muita coisa errada na adaptação. A esposa do professor, que é o personagem central, afirmou isso. Mas ela disse que mesmo assim valeu a pena contar um pouco da história dele. É um professor, é um matemático, né, que dá aula numa universidade e tem projetos, inclusive trabalha para o governo e tal, que desenvolve uma esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que não tem cura. Tá? Você vai só avançando nessa demência. Então o filme conta a história dele, né? Como ele, no Oscar inclusive ele estava, e ele morreu não faz muitos anos. Como ele vai conviver com a doença e o que ele sofre, né? A esquizofrenia, não sei se há muitos tipos, mas no caso que ele apresenta, ele vê coisas, ele ouve coisas, vozes, então isso começa a ficar paralisante na vida dele. Mas ele tenta, de forma mais racional possível, ir contra isso para continuar com a sua produção intelectual. Tem uma cena incrível, que é uma cena na sala, casa de chá, assim, que existe dentro da universidade. Só entram professores respeitados e graduados nessa sala de chá. E no começo, assim, do filme, um desses professores recebe um prêmio. E todos os outros que estão aí retiram suas canetas. Tá cheio de Mont Blanc. Retiram suas canetas e colocam na mesa. É um ritual de homenagem a esse professor. É um prêmio chamado Anthony Nobel, se não me engano. Alfred Nobel. Não é um prêmio Nobel da Suíça. Suíça? Acho que é Suíça. É que eu fico confundida a Suíça com a Suécia. Mas não é um Nobel grande que a gente conhece, mas é um prêmio muito importante na comunidade científica, principalmente ligada às exatas. Então aparece essa cena. Mais pra frente no filme, ele já tá doente, mas aquele esforço para continuar trabalhando, estudando e produzindo, e vai acontecer a cena com ele, é uma coisa tão bonita de se ver, porque a gente às vezes para com coisas tão pequenas, né? A gente transforma em rochedos no caminho, pedriscos,
E tem gente que se depara com rochedos e pega a picareta e bota pro chão e chuta os pedriscos depois, que é mais ou menos o que esse professor faz. Então, Uma Mente Brilhante é um filme inspirador, bonito de se ver. A própria esposa, que reclamou de que algumas partes não condizem, diz que mesmo assim valeu a pena porque passou pra frente a história do marido. Então, 2001. Em 2004, A Menina de Ouro. Outro filme do Clint Eastwood. O Clint Eastwood foi ator muito tempo. Depois ele foi para produção, para direção e tal. E continua trabalhando, ele já tem bastante idade, mas continua trabalhando muito, muito até hoje. Em A Menina de Ouro, ele e o Morgan Freeman são amigos. O Morgan Freeman é o único amigo que ele tem, na verdade. E cuida do ginásio de boxe, que é dele. Tá? Então ele tem o ginásio de boxe, o Morgan Freeman é um empregado. E é a única pessoa com quem ele conversa. E só tem rapazes. É um filme atual, imagine hoje em dia, mas ele só admite rapazes, não admite garotas. E aparece lá uma menina que quer aprender a lutar. Ele enxota a menina. Só que ela vai todo dia. E ela começa a ir em horários que ele não está, se troca e vai. Não tem nem onde ela se trocar, porque é só para rapazes. Se troca e vai treinar. O amigo, que é zelador, né, o personagem do Morgan Freeman, vê que a menina é um talento. E ele fala pro cara, deixa a menina treinar. Quando o cara realmente aceita a menina como sua atleta, eles vão desenvolver uma relação de pai e filha que é tão bonita de se ver. E vai terminar de um jeito tão doído, porque nem todo mundo no esporte é correto. E eu não tô falando só de doping, ou só de apostas, ou só de dinheiro, de custo de passe, ou não. Eu tô te falando de gente que não se importa se vai quebrar o pescoço da outra pessoa. Tem lutas que tem regras bem abrangentes, assim, bem amplas, vale tudo, você pode fazer muita coisa. Mas no boxe não. E vai ter uma situação ali que vai desencadear uma parte do filme que aí a gente entende. Ele e a menina são dois solitários que se encontram em uma condição em que a perseverança dela, a coragem dela, a vontade dela vão conseguir quebrar o coração dele, primeiro nessa relação de treinador e atleta, depois nunca se fala, mas a gente vê a relação de pai e filha. O filme é sensacional, sensacional. Dá vontade de entrar na tela para se meter no furdunço que vai acontecer no final, que não é justo, mas o filme é sensacional. Na sequência, estamos acabando, faltam só dois, não, faltam três. Em 2005. 2005 foi também um ano de filmes, mais de um filme bom, assim. Nesse ano, a gente teve O Segredo de Brokeback Mountain. Né? Dois cowboys que foram pastorear ovelhas na montanha Brokeback, que é uma montanha inventada, não existe. E se apaixonam, só que isso acontece nos anos 60. E não tem como viver uma relação homossexual nos Estados Unidos. E eles vivem o estereótipo do cowboy mesmo, cowboy machão e tal, né? Se apaixonam e isso vai acabar literalmente com a vida dos dois. Porque um deles se casa, quando ele vai para Brokeback para esse trabalho, ele já está de casamento marcado. E o outro também se casa, mas se casa meio que por causa de aparências e todo mundo sofre, porque o cara sofre, a esposa sofre, e a gente vai ver um desenrolar assim, bonito. O filme ele trabalha essa questão da homossexualidade de um jeito, é um dos primeiros filmes que eu vi fazendo isso. Por exemplo, aparecem cenas bastante eróticas, né? Mas é lírico, é calmo, não é agressivo, é bonito demais. Você assiste ao filme, o filme é bonito.
Só que quando a gente percebe a dor, que é a dor que a gente ouve no depoimento de pessoas da comunidade LGBTQIA+, o tempo todo. Só que isso lá atrás. O filme não ganhou Oscar, tá? Não ganhou. E até um dos cowboys era de novo o Heath Ledger, que é o cara que vai ser o Coringa, que eu comentei no outro vídeo, vai aparecer aqui em cima os primeiros filmes do Cine Oscar. E o Jack Twist, que é homossexual, né? Mas só que faz só filme como galã, né? Acho que eu nunca assisti a um filme em que ele fizesse papel de gay. Na verdade, um filme que é bastante recente, acho que é do ano passado, em que todo o elenco é de rapazes homossexuais, mais velhos ou mais novos, e que foi escrito por um homossexual. A primeira apresentação foi nos anos 60, metade do elenco era homossexual, não teve problema em aceitar o papel, a outra metade não era e teve medo de perder papéis posteriores por aceitar, foi o The Boys in the Band. Acho que é esse o nome. Eu vou colocar aqui embaixo se tiver errado. Meu, filme lindo, dedo na ferida. A história se passa em 1969. Dedo na ferida, muito. Mas filme lindo, filme importante. E o making off é ótimo. Porque no making off, o escritor, primeiro ele escreveu isso como peça de teatro, depois foi para o cinema, né? Então, de novo, nessa produção atual, a gente tem todos os participantes homossexuais. Lá atrás, ele, escritor, era gay, alguns eram gays, aceitaram, mas outros tiveram medo de perder papéis, acabaram aceitando porque a história era muito boa. Olha quanta coisa que tem em torno da causa, tá? E que vem lá de trás, e tem hoje ainda, a gente vê, tá aí parada gay enorme, mas ainda tem muita gente sofrendo dentro de casa. Eu fiz aqui, a gente tem 2 livros, o do A Palavra que Resta, do Stênio, vai aparecer o card, e o Amora, da Natália Polesso, tá? Vai aparecer aqui o card. São 2 livros, um sobre amor homossexual, e eu vejo muito esse A Palavra que Resta muito próximo de Brokeback Mountain, porque não são pessoas, não são rapazes afeminados, são rapazes de ambientes bastante rústicos. O primeiro lá dos cowboys, o livro numa fazenda há muitos anos. Então, assim, sabe? E a dificuldade de lidar com isso e com as famílias e tudo mais. E no caso da Natália, são amores entre mulheres. Assistam esses vídeos, são vídeos, os livros são bem bonitos, vale a pena de você conhecer. E perceber que a causa, ela não é a festa da parada gay. A parada gay, sim, ela é uma festa, sim, mas ela é uma manifestação de um movimento. Daí a sua importância. Bem, então eu falei, né, esse ano a gente teve O Segredo, que não ganhou. Quem ganhou foi o Crash, No Limite. Esse filme é um soco no estômago, mas um soco que entra no estômago e sai pela boca. Porque assim, falamos agora de preconceito. No filme você tem preconceito, a história se passa nos Estados Unidos, preconceito contra negros, índios, mulheres, comunidade LGBTQIA+, pobres, ricos, todo mundo é inadequado. Só que o preconceito, ele não é um olharzinho estranho. O preconceito é uma surra até o cara morrer. O preconceito é você não comprar na loja o preconceito antissemita. Não comprar na loja do judeu até o judeu quebrar. O preconceito é nesse nível. Tem uma batida policial, né, um casal de negros num carro grande, né, um carro rico, caro, aí a polícia vai parar o carro. Aí você pensa, não, o filme vem só com essas cenas de preconceito, né, são essas histórias de preconceito. Você pensa, vão pedir dinheiro pro cara, porque vão dizer que o carro não é dele, alguma coisa assim. Meu, o cara praticamente violenta a mulher do cara.
Pede dinheiro? Pede, mas não é isso que é o pior. O pior é a humilhação. A humilhação porque ele vai revistar a mulher e ele encoxa a mulher e ele... É horrível, gente. É horrível. Então esse filme, ele tem de novo a denúncia dessas práticas que também não são especiais da sociedade norte-americana. Se a gente for olhar para o Brasil, elas estão nas ruas, tá? Em proporções diferentes, por causa de culturas diferentes, mas elas existem. Mereceu Oscar? Como denúncia, mereceu. Eu acho que Brokeback Mountain é o filme mais bonito. É um filme mais bonito em termos de fotografia, montanhas, ovelhas e tal. É um filme mais lírico. É uma dor que se denuncia de uma forma mais pungente. É um filmaço. Mas o Crash, ele é uma voz que precisa ser gritada. Uma voz não, são várias vozes, né? Que precisam ter espaço para gritar. E aí não tinha como concorrer. Então, 2 filmes excelentes no mesmo ano, tá? 2 mereciam, que pena. Ficou o Crash. Assista o Crash. Porque Brokeback Mountain acho que mais gente conhece. Mas assista o Crash, que é um filmão. E para terminar... Toca o bordinho. Obrigada. Quem Quer Ser um Milionário? De 2009. Um programa de TV, um programa de perguntas, né? Se passa na Índia e o rapazinho vai lá e responde as perguntas. Mas na verdade a ideia é furar aquilo, não deixar ninguém ganhar. E o rapaz responde muitas perguntas sem saber, ele chuta e dá certo. E o auditório tá lá ovacionando, ele chuta e dá certo. Só que numa pergunta X, ele vai passar por uma espécie de interrogatório, porque acham que ele está roubando. Como é que ele está sabendo tudo aquilo? Se ele era um rapaz com pouca educação, pouco estudo, né? Pouca escolarização e tal. E ele conta a história da vida dele, do irmão e da Latica. Latica? Deixa eu só ver o nome. Isso. Eles se chamam de Amel. Aí aparece o irmão e a Latica. Meu, é tráfico de criança. Na hora que entra nessa parte da história, o que fazem com a menina? Ele vai reencontrá-la na idade adulta, porque eles vão conviver um tempo na infância, cada um vai pro seu lado, depois eles vão se reencontrar. Mas aí imagina alguém que carrega uma vida de abuso, né? No filme não vai ficar tão enfático assim, não vai ficar, por exemplo, não vou mostrar ela demolida no final, vou mostrar mais como vencedora. Mas pensa bem, porque vão falar do que ela passa e a gente vê um pouco do que ela passa também. Tráfico de criança é muito, 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 muito pesado. Tá? Mas é um filme forte e é um filme que, nessa situação, de novo, Hollywood faz a denúncia, né? Então tem que aparecer. Mas esse ano é um filme que, nossa, meu Deus do céu, acho que é outro filme daqueles que achei que o vizinho vinha bater pra ver se eu ia morta, se tinha água saindo por baixo da porta, que era do meu choro, que era foi o Leitor. Amores, o Leitor. A história se passa em 1956 ou 58, deixa eu ver aqui. 1958, então pós-Segunda Guerra, Alemanha, Hannah e Michael, não sei dizer porque estamos na Alemanha, tá? Ele tem 15 anos, ela aparenta ter uns 30. Os dois se encontram, ela é uma pessoa muito humilde, ele é de família rica, e eles começam a ter uma relação. Toda vez que eles se encontram, sempre é na casa dela, ele leva um livro e lê. Então, a parte desse encontro, ela pede os livros, inclusive. A parte desse encontro dos dois sempre tinha o momento do sexo, que era um sexo bem bonito, e ela estava ensinando o sexo para ele, porque ela tinha o dobro da idade dele. E tinha a parte da leitura.
E era leitura de clássicos, sempre histórias muito bonitas. Ele lia para ela. Aí ele falava, você não quer ler? Ela falava, não, eu prefiro que você leia para mim. E ele fazia as leituras. Num dado momento, ela some e eles vão se encontrar 8 anos depois. Ele já está na faculdade de Direito. E ele vai participar, né, vai assistir a um julgamento. Estão sendo julgadas 3 mulheres que eram policiais de campo de concentração, guardas de campo de concentração. E aí uma dessas mulheres era a Hannah. E vai tudo ser articulado para a Hannah ser presa. A Hannah aceita ser presa. Ele não tem coragem de falar com ela, mas ele entra em contato com ela depois, quando ela já está na prisão. E ele descobre que ela aceitou ser presa porque houve um momento em que o juiz pediu que ela escrevesse. Havia uma carta e um diário. E a caligrafia, se fosse a dela, pronto, ela não tinha como se defender. E ela disse que não, que foi ela sim que escreveu, que ela não precisa escrever nada, que ela aceita, e ela aceita ser condenada à prisão perpétua. Ele descobre depois que ela era analfabeta. Por isso que naquele momento de amor, ela pedia que ele lesse para ela. Eles não vão se ver mais, mas ele vai mandar para ela fitas cassete. E por essas fitas, acompanhando livros, aos poucos ela vai aprender a escrever. Ele vai alfabetizá-la na cadeia. Aí ela começa a escrever cartas para ele. Ele, nesse momento, já tá separado. Ele tinha que ser casado, teve um filho, separou-se, uma vida triste, não sei o quê. Aí ela começa a escrever cartas para ele, que ele nunca responde. Ele sempre manda as fitas. Até que ela consegue, né, uma atenuação da prisão e ela vai ser liberta. Uma pessoa lá da cadeia entra em contato com ele e fala, olha, ela não tem para onde ir. Você não pode ajudar? Aí ele diz que sim, que ele vai buscá-la. Isso vai ficar para você. O leitor. Ler para alguém, com alguém, ensinar a ler, são atos profundos de amor. Obrigada a todas as pessoas que passaram e que ainda estão na minha vida e com quem eu aprendo todo dia um pouco mais sobre leitura. Obrigada a todos os escritores também. É isso, meus amores. Então, por favor, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, dê seu like, compartilhe esse vídeo. A gente precisa disseminar cultura, seja livro, seja filme, seja teatro de rua, mambembe, o que você quiser. A gente precisa falar de cultura sempre. Além do que, eu fico muito feliz dessas trocas que a gente tem. Comente, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho, dê seu like, mande beijos e até o próximo vídeo. Obrigada, tchau, tchau.